Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins para concurso, para o vestibular da Unitins, da Unirg, do IFTO, da UFT e, é claro, concursos públicos. Eduardo, Maria Eduarda, boa noite. Felipe Ortega, boa noite. Sejam bem-vindos. Yara, Cristina Barbosa, Guilherme Benevides, Douglas, Sargento Nirley, meu amigo Nirley, boa noite. Israel, boa noite. Jackson, Assis Loren, boa noite. Joana Batista, seja bem-vindo. Vanusa Buch, boa noite. Priscila, minha esposa, está na ativa também. Olha o Eduardo falando aí. Seja bem-vinda, Priscila. Michele, olha, prof, o senhor vai lutar pelo chamamento de mais 500 soldados. Ei, Michele, tem gente que no momento de hipótese fica emocionado, sai prometendo sem entender do processo, porque eu acho que foi isso que aconteceu, e agora está querendo voltar atrás, né? Pode ter certeza que nós vamos fazer a cobrança. Prometeu, tem que cumprir, você pode ter certeza disso. Ô Douglas, boa noite. Amanda Guiara, boa noite. JV Oliveira, boa noite. Leandro Vilarinho, boa noite. Paulo Oliveira, boa noite. Sandes Neto, boa noite. Cláudia Lopes, Elielson Neres. Dulce, boa noite. Alaelson Patrício, boa noite. Meninos, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Alexandre Araújo, boa noite. Giovana Pereira, boa noite. Luzi Mangues, Porto Nacional, aqui presente. O Giovanni Pereira, Luzi Mangues. Alguém me perguntou hoje sobre a seguinte situação. Professor, Luzi Mangues tem possibilidade de ser independente? Tem. Professor, basta o presidente da República querer? Não, não é assim que funciona. Existe uma lei, essa lei foi aprovada, se não me falha a memória, em 97, e nela determina critérios, pré-requisitos para a emancipação de novos municípios, tá? Então nós temos uma série de pré-requisitos. Dentre os pré-requisitos tem um em especial que hoje está travando a possibilidade de emancipação dos mangues. Qual é o pré-requisito? É necessário que toda a população diretamente envolvida seja consultada. O que isso quer dizer? Coloca a urna eletrônica e a população vai votar se quer independência ou se quer permanecer vinculada a Porto Nacional. Professor, então é fácil, a maioria da população de Luzimangues quer independência, eu sei disso. Só que a população diretamente envolvida não são apenas os moradores de Luzimangues, são os eleitores de Porto Nacional. Qual a diferença, professor, entre moradores e eleitores? Vou dar um exemplo para vocês. Hipoteticamente, Luzimangues tem mais de 20 mil moradores, mas nem todo mundo vota em Luzimangues e nem todo mundo está apto a votar, mesmo sendo maior de idade. Professor, ou aliás, muitos sendo menores de idade, perdão. O que isso quer dizer? Hoje nós temos em Luzimangues talvez pouco mais de 7 mil eleitores. E em Porto Nacional inteira já superam 35 mil. Isso quer dizer que, se de 35 mil, 7 mil são moradores de Luzimangues e você tem 28 mil moradores de Porto Nacional, adivinha quem é que ganha no voto? Está entendendo? Para Luzimangues se tornar independente é necessário que a população de Luzimangues seja também eleitora em Luzimangues. Porque tem muita gente que mora lá, mas vota em Palmas, vota em outros municípios de origem, certo? De onde vieram. Professor, então esse é o principal ponto que dificulta a possível emancipação de Luzimangues na atualidade. Esse é o principal ponto. Não adianta chegar lá falando, eu vou emancipar Luzimangues. Não, o presidente não tem poder para isso, o deputado não tem poder para isso, o governador não tem poder para isso. Quem tem poder para isso são vocês que são eleitores de Porto Nacional. Ok? É convencer a população de Luzimangues a trazer o seu domicílio eleitoral para Luzimangues, para que passe a votar em Luzimangues. Aumentando o número de eleitores de Luzimangues, aumenta a possibilidade de emancipação. Compreenderam aí? Juliana Lonato, boa noite, seja bem-vinda. Tárcio Jodir, boa noite. Eliette, boa noite. Doutora Iane Araújo, seja bem-vinda. Cláudia Lopes, boa noite. Evane Carmo, M. Truitz, boa noite. Elden Lima, boa noite. Bezerra Underline PP 1988, boa noite. O JV Oliveira falando no local de lotação. Não entendi porque eu não acompanhei a sua fala anterior. Se quiser explicar novamente. Lara Lima, boa noite. Marcos Oliveira, boa noite.
O Eduardo tá aqui, meu primo queria te dar um abraço lá no dia da posse, kkkk, mas saiu correndo, Eduardo Maria Eduarda. Rapaz, é uma pena, não saí correndo, fiquei por lá, não sei se você saiu correndo, mas vamos ter oportunidade, fica tranquilo. O Wilder, o homem tem duas palavras, pois não é? Ellen Aires, boa noite. Glauber Henrique, boa noite. Deia, de Guaraí, boa noite. PSL Guaraí, seja bem-vinda, Deia. Bora aprender, bora aprender. Soliane, boa noite. Grande deputado, abraço, meu amigo. E aí, Nelson, boa noite. Bom, vamos lá. Acho que alguns já chegaram. Ionara, Mariane, boa noite. Evânia Carmo, boa noite. Joelcio Eduardo. Vamos que vamos, professor Daniel Ramos, boa noite. Iago Brauna, show de bola, Iago, melhor aula. Ok, minha, deixa eu ver se tem alguém com alguma pergunta ainda. Tássio Jodir está falando assim, professor, como está a situação do PCCR do sócio educativo? Tássio, eu vou te explicar o que eu escutei lá, tá? O governador mandou travar, não tinha interesse em promover essa votação hoje, possivelmente porque vai encaminhar uma emenda ao plano de carreira de vocês. Se essa emenda vai ser positiva à categoria ou não, isso aí nós não sabemos ainda, tá? Mas aparentemente foi esse o motivo pelo qual não transcorreu a votação nas comissões. Boa noite, Camila Xavier, seja bem-vinda. Érica, boa noite. Wilson Dias, boa noite. Moicage, boa noite. Mega Rural 22, boa noite. Gabriel Otten, boa noite. Giliones, boa noite, meu amigo Giliones. Douglas, boa noite. Douglas Araújo. Angoviteo, não sei o que é o Ang aí, mas pessoal do governo do estado, seja bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver, J. Machado, Andoval Brito, boa noite. Damião Milhomens, oh meu Deus, eu acho que aqui é meu querido professor Damião, seja bem-vindo, Damião. Excelente, esse é o cara, foi meu professor no ensino médio, tem só 2 dias. Débora, seja bem-vindo, boa noite. Meninos, agora cumprimentei muitos aí, vou mudar aqui, passar um bocado, tem muitos comentários ainda que estavam por baixo. Sônia Peixoto, boa noite. Maísa Matias, boa noite. Vamos falar sobre Tocantins, ok? Que é o objetivo da maioria aqui, ou se não de todos. Toque no coração do governador, rapaz, vou ter que meter o tapa para entrar e acertar o coração do homem, viu? Mas pode ter certeza que nós vamos tentar conversar e levar para o convencimento, tá? Porque hoje mais vale é exatamente tentar convencer. Não adianta bater de frente nessa altura do campeonato. E se não conseguir convencer, a gente tenta bater de frente. Professor, o concurso da educação saindo em 2022, rapaz, eu vacilei, porque eu tive a oportunidade ontem. Quem é que está perguntando? A Gislene? Gislene, ontem eu estava com o secretário de educação atrás de mim num evento e eu esqueci de perguntar para ele. O secretário executivo já havia me informado que o Ministério Público notificou a Secretaria de Educação para que até o término do mês de março lançasse o edital. Entrei em contato com o Ministério Público, com o doutor Vinícius, com o gabinete do doutor Vinícius, promotor, porque é ele o responsável por essa área, mas ele só tem agenda na semana que vem. Então só vou ter uma resposta específica sobre o concurso de educação na semana que vem em relação a ele. Não só de educação, mas também vou questionar em relação a outras áreas, tanto para Palmas como também, é claro, para o governo do estado. Kelly Vieira, boa noite, ok? Oh, meu amigo Damião aqui somente para ouvir este nobre aluno, que isso, meu ídolo. Acho que vamos chamar os aprovados da prova escrita da PM. Karina Carvalho, quer que eu seja muito sincero contigo? Hoje não está fácil disso acontecer, tá? Cobrança vamos fazer porque houve a promessa por parte do governador. Então vamos verificar o que é possível, o que o governador está pensando, se realmente desistiu ou se vai chamar. Vamos cobrar no momento oportuno. Eu falo momento oportuno porque eu prefiro conversar pessoalmente uma situação como essa. Porque por telefone isso aí não resolve nada. Deixa eu ver aqui, concurso Polícia Civil sai esse ano, professor, desde o ano passado, Paulo, que estavam falando do concurso da Polícia Civil, com possibilidade de sair ainda no ano passado, e o governador, que renunciou, estava querendo segurar para esse ano para lançar este concurso da Unitins e outros concursos também. Então, estamos na expectativa que saia. Saraiva, Suiane Saraiva, boa noite, deputado. O senhor ainda acredita na aprovação do PCCR do Sistema Socioeducativo em tempo hábil? Acredito, Suiane, isso aí eu acredito.
Eu não sei qual tipo de emenda que eles estão querendo propor, mas acreditar, eu acredito. Eu imagino que o professor sabe explicar por que Los Mangos é distrito de Porto. Não seria mais fácil ser distrito de Palmas na história de Tocantins, porque Palmas não englobou esta região. Na realidade, quando o distrito, vou tentar explicar rapidamente, porque envolve já Tocantins e a gente já adentra na matéria, tá? Para quem não conhece a região, imagine que nós tenhamos a área que hoje é Palmas, já foi município. Estou tentando pegar uma coisa aqui para desenhar. Vou pegar um papel aqui e rabiscar ele para explicar para vocês. Nossa, tem os rascunhos da minha esposa aqui. Tenho até medo de riscar as folhas dela. Rapaz, medo nada, rapaz. Só é macho. Vou riscar, depois eu choro. Mas vou tentar rabiscar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo, o celular, se eu baixar ele. Mas eu risco e mostro para vocês. Aqui, pronto. Aqui vou colocar de outra cor. Peraí que já... Meninos, olha só. Estão vendo esse quadrado aqui? Ficou do lado errado, né? Ficou invertido. Vacilei aqui. Desculpa, vou fazer outro quadrado aqui. Pegar outro rascunho, rabiscar outra folha dela. Esse é para apanhar, não vamos apanhar de pouco não. Ok, vamos lá. Ó, esse quadrado aqui era o município de Porto Nacional, tá? Esse quadrado é o município de Porto Nacional. Ok, e aí, professor? E aí que o rio Tocantins, ele passa no meio do município de Porto Nacional. No meio. Ok. Professor, aqui está o rio. Exatamente, o rio Tocantins está aqui. Certo isso? Certo. E daí, professor? E daí que esse pontinho preto aqui, ó, que eu desenhei, era um distrito de Itaquaruçu. Esse pontinho aqui era um distrito de Porto Nacional, porque essa área inteira é Porto Nacional, tá? Esse pontinho aqui era um distrito de Porto Nacional chamado Itaquaruçu. E daí, professor? E daí que Itaquaruçu foi emancipado, se tornou um município independente em 1º de junho. Itaquaruçu está aqui, se tornou município independente em 1º de junho de 1989. Professor, então a área restante inteira ficou Porto Nacional, inclusive do outro lado do rio. Exatamente. E aqui vai bater em Paraíso. Se atravessa aqui a ponte, vai bater lá em Paraíso, Tocantins. Do outro lado do rio, Luzimanques continuou pertencente a Porto Nacional. Itaquaruçu foi emancipado quando Palmas estava sendo construída no município de Porto Nacional. Aqui, Palmas. Eu acabei colocando o P invertido, tá? Mas aqui fica Palmas, aqui fica Itaquaruçu. Começaram a construir Palmas. Inicialmente Palmas dentro do município de Porto Nacional. Quando Itaquaruçu foi emancipado, Palmas permaneceu dentro do município de Itaquaruçu. Quando inverteram, isso em dezembro de 89, quando inverteram a regra, o que acontece? O prefeito de Itaquaruçu na época, Fenelon Barbosa, ele apresentou um projeto de lei para que o nome do município deixasse de ser Itaquaruçu do Porto e passasse a ser Palmas. Que o distrito de Palmas, que surgiu como um povoado sendo construído, depois virou distrito de Itaquaruçu, depois o distrito do município de Itaquaruçu, tá? Deixa eu tentar explicar novamente, acho que está ficando um pouco confuso. Essa área inteira, esse retângulo inteiro era Porto Nacional. Aqui eu tenho um distrito de Porto Nacional chamado Itaquaruçu. Emancipado como município em 1º de junho de 89. Palmas começou a ser construída dentro do município de Porto Nacional em 20 de maio de 89. 10 dias depois, Itaquaruçu é emancipado, a área construída do povoado de Palmas passa a pertencer ao município recém-emancipado de Itaquaruçu. Só que esse município recém-emancipado só vai até a margem direita do rio Tocantins. O outro lado do rio continuou sendo o município de Porto Nacional. Professor, e o que fizeram? Em dezembro de 89, o que aconteceu? O prefeito de Itaquaruçu apresentou um projeto de lei para que o nome desse município deixasse de se chamar Itaquaruçu e passasse a se chamar Palmas, para que a sede da prefeitura de Itaquaruçu ficasse na beira do rio, certo? Que ficasse onde hoje é Palmas. E Palmas passou a ser o nome do município, e Itaquaruçu volta a ser um distrito, agora um distrito pertencente a Palmas. Professor, você quer dizer então que é por isso que Palmas só vai até o limite do rio?
E do outro lado, permanece Porto Nacional, que era dono de toda a região. Exatamente isso. Entenderam aí? Ficou mais ou menos claro? Professor Damião, entendeu? Fácil. Realizando a interdisciplinaridade. Coloca na frente um espelho plano, ele mostra uma imagem virtual direita e igual. Rapaz, professor de física. Esse homem é o cara. É por isso que eu aprendi quase tudo, só não essa parte. Não, mas obrigado aí, Damião, porque eu estou sem espelho aqui. Ivanilton, essa questão tem que estudar bastante para poder decifrar a situação. Sim, é show de bola. Vamos lá, meninos. Agora que nós já começamos a falar sobre Tocantins, vamos adentrar em outros assuntos sobre geografia e história do estado. Professor, pergunto a você em relação ao Tocantins. Me relembre, por favor. Sobre o relevo do Tocantins, ficou claro? Obrigado, Valdiano. Fico feliz que tenha entendido. Sobre o relevo do Tocantins, nós temos no relevo do Brasil, que no Tocantins não é diferente, nós temos a presença de planalto, planície e depressão, tá? Planalto, planície e depressão. Professor, o que é um relevo de planalto? Relevo de planalto é relevo mais alto. O que é relevo de planície? Relevo de planície é o relevo plano e baixo. E o que é depressão? É aquele relevo inclinado que liga o planalto à planície. Ficou claro? Planalto está aqui, planície está aqui embaixo, planície está aqui embaixo, e a depressão é que liga o planalto à planície. Professor, tá. Obrigado, Damião. Professor Damião, o que nós temos? No Tocantins tem relevo de planalto? Tem. No Tocantins tem relevo de planície? Tem também. E tem depressão? O que predomina no Tocantins é relevo de depressão. O que predomina no Tocantins é relevo de depressão. Professor, me explica onde tem depressão do Tocantins. A Lucimara perguntando, professor, porque as progressões do estado são tão emperradas. Aguenta aí, que no final da aula eu explico para ti, tá? Mas tem que ficar a aula inteira. Em relação ao mapa do Tocantins, pegando aqui o mapa para vocês, olha o mapa que eu tenho aqui, né? Deixa eu... Só vou romper com os comentários rapidinho, para a imagem não ficar poluída, tá? O que nós temos? Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? O rio Tocantins, ele corta o estado na região central, onde está passando meu dedo aqui, ó. Corta o estado na região central, aqui ele fica na divisa do Tocantins com o estado do Maranhão, lá no bico ele sobe cortando o Pará. E o rio Araguaia, ele corta o Tocantins, ele fica na divisa do Tocantins com o Mato Grosso, nessa região, e depois na divisa do Tocantins com o Pará, já nessa região aqui. Ok, se encontrando com o rio Tocantins, rio Araguaia e rio Tocantins se encontram lá no Bico do Papagaio, no extremo norte do estado, que é chamado de Bico, e permanece o nome de rio Tocantins após o encontro dos dois. Professor, tá, e aí, o que eu preciso saber? Meninos, raciocina comigo. Você sabe onde nasce o rio Tocantins? O rio Tocantins nasce lá na região do Distrito Federal, tá? Ele nasce ali na região pertinho de Brasília. No entorno, tem material que fala de entorno, tem material que fala que é dentro do próprio DF. Mas ele tem, se nasce em Planaltina de Goiás ou não, ele tem afluentes que nascem na região dentro do Distrito Federal, ok? Tudo bem, envolve o DF. Professor, ele nasce lá na região próxima ao DF, ou dentro do DF, e corre sentido a Belém do Pará. Exato. O rio Araguaia nasce na divisa de Goiás e Mato Grosso e corre sentido a Belém do Pará, encontrando com o rio Tocantins no bico e depois permanece o nome de rio Tocantins. Exatamente isso. E aí, professor? Aí eu pergunto a você, lembra que eu falei do que é planalto, do que é planície e do que é depressão? Planalto é a região mais alta, altitude superior a 300 metros, planície é a região mais baixa, altitude inferior a 100 metros e depressão interligando o planalto à planície. Professor, depressão é um relevo suavemente inclinado? É. E eu pergunto a vocês, o rio Tocantins nasce lá em Goiás e corre para o norte. O rio Araguaia nasce lá em Goiás, na divisa com Mato Grosso, e corre para o norte. Esses rios, Tocantins e Araguaia, eles estão correndo para regiões mais baixas? Estão. Se eles estão correndo para regiões mais baixas, o vale do rio Tocantins e o vale do rio Araguaia são depressão. Está entendendo aí? O Vale do Rio Tocantins e o Vale do Rio Araguaia são as áreas de relevo de depressão no estado do Tocantins. Entre os rios Tocantins e Araguaia, eu tenho grande parte do território que é relevo de depressão. Entenderam? Ok, depressão predomina no Tocantins. Professor, e onde é que eu tenho Planalto? Raciocina comigo. Lembra que eu falei que Planalto é a região mais alta? E então, onde eu tiver serra, está dentro de Planalto. Onde tiver serra no estado do Tocantins, está dentro de relevo de
planalto. Onde tiver Chapada no estado do Tocantins está dentro de relevo de planalto. Professor, e onde que eu tenho depressão? Depressão, ó. Depressão não, desculpa, planície. Aqui eu tenho uma bifurcação do Rio Araguaia, ele se divide em dois braços, formando o que nós chamamos de Ilha do Bananal, ok? Que é a maior ilha fluvial do planeta, localizada na região sudoeste do Tocantins. Meninos, a Ilha do Bananal, ela fica 2/3 da ilha, fica submersa no período chuvoso. 2/3 fica submersa. A água sobrepõe e inunda boa parte da ilha. Não só da ilha, mas essa região fora da ilha, denominada Cantão, aqui, ó, aqui já está fora da ilha. Aqui eu tenho uma grande área que também fica submersa no período chuvoso. A Ilha do Bananal pega essa região aqui. Daqui, ó, opa, vai até aqui, ó. Aqui forma a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta, e fora da Ilha do Bananal, parte da área também fica submersa. Sabe por quê? Porque o relevo é de planície. O relevo é plano. Então você tem dezenas, centenas de lagos, lagoas e ilhas semivirgens, rios menores que cortam a região, que no período chuvoso transborda e alaga grande parte da área. Ali eu tenho uma região de relevo de planície. Entenderam? Professor, você quer dizer que planície está na parte oeste do Tocantins, envolvendo Ilha do Bananal e a norte da Ilha do Bananal, que fica alagada a região do Cantão? Exato. Que depressão pega boa parte entre os rios Tocantins e Araguaia, mas também está à direita do rio Tocantins? Exato. E Planalto pega também algumas regiões, principalmente nas áreas de serra. Exatamente. Mas o que predomina? Planalto, planície ou depressão? Depressão. Professor, tem alguém falando aqui, o Paulo Oliveira está falando Rio Tocantins, Planalto. Exato. Coloque isso na sua cabeça porque isso cai na prova. O Rio Tocantins é de Planalto, o Rio Araguaia é de planície. Como assim, professor? Lembra que eu falei que Planalto é aquele relevo mais alto? Se o relevo é mais alto, a declividade do relevo é mais acentuada. Se a declividade é mais acentuada, a correnteza é mais forte. Se a correnteza é mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica. É por isso que o rio Tocantins possui 7 usinas hidrelétricas em seu leito. Por quê? Por ser um rio de planalto, declividade mais acentuada, potencial para geração de energia maior. Agora o rio Araguaia não tem nenhuma usina. Nenhuma usina. É um rio de planície. Entenderam aí? Rio Tocantins, Planalto, Rio Araguaia, planície. Grave isso aí. Rio Tocantins, Planalto tem usina. Rio Araguaia, planície, não tem usina. Ivanildo, professor, você conhece as dunas do Japão? No Japão não tive a oportunidade de ir, mas o Jalapão eu conheço desde 2003. Fui para lá de moto, meu amigo, a primeira vez. Você conhece que tipo de relevo predomina em torno das dunas? Já que as dunas ficam na parte baixa e ao lado tem uma serra alta em forma de uma planície no topo. Sabe o que ocorre ali, Ivanildo? Ivanildo, aquela ali é a Serra do Espírito Santo, tá? A Serra do Espírito Santo, a erosão eólica do vento que ocorre ali foi que ao longo dos milhares de anos proporcionou a existência das dunas. As dunas são fruto do processo de erosão eólica da Serra do Espírito Santo que está ali naquela localidade. Compreende aí? Professor, e aquela região onde tem serra é relevo de planalto? Exatamente. Mas na borda de planalto, você tem que estudar cada caso, mas na borda de planalto pode existir a existência de depressão? Pode, declividade de relevo. Se ali você tem essa característica, depressão. Não é o caso, acredito eu, naquele ponto específico da região do Jalapão, a existência de depressão. Mas ali predomina na área do Jalapão um relevo de planalto. Tudo bem aí? Rio Tocantins corre sentido norte-sul ou ao contrário? Raquel, corre no sentido de sul para norte, tá? Nasce lá em Goiás, vai correr para o norte do país. Assim como o Rio Araguaia, corre de sul para norte. Vai ter prova de quê, gente? A Bia Costa perguntando aí. Ontem saiu o edital do Tribunal de Justiça do Tocantins, hein? Vamos lá. Mas Polícia Civil, Guarda Metropolitana, Educação, Saúde, tanto de Palmas como do Estado, tem previsão. Concurso do Tribunal de Contas tem previsão. Concurso da Assembleia tem previsão. Concurso do Ministério Público tem previsão. E da Polícia Civil, já falei. Da Unitins também. Deixa eu ver aqui, tinha mais perguntas. Realizando... Deixa eu ver se tinha mais perguntas aqui. Estou voltando aqui nos comentários para ver se tinha alguma pergunta que passou batida. Se não me engano, ele se encontra em Esperantina. Exatamente, Eslene. Elislene Fernandes, te admiro muito, prof. Você explica muito bem. São seus olhos. Muito obrigado de qualquer forma.
Amanda Casarota, Amandinha, um prazer enorme te ver aqui, seja bem-vinda, muito, muito legal. Saudade de ti, só acompanhando pela rede social. Vamos lá, Rio Planície. Deixa eu ver, mais algum comentário. Ok, é certo afirmar que o relevo de Palmas de depressão? O Marcelo está perguntando aqui. Marcelo, depende, porque Palmas tem área de relevo de Planalto, tá? E Palmas também tem área de relevo de depressão. Essa área que margeia o Rio Tocantins é relevo de depressão, ok? Respondendo aí a sua pergunta. Tem alguma notícia na nossa database? Rapaz, o que tem de gente aqui perguntando coisas do Estado. Não chegou ainda na Assembleia, tá? Mas eu vi comentários de uma database de 6%, mas como não chegou nada, eu não sei se ela está retroativa há alguns anos, se é só referente a para esse ano seria de 6%, então isso aí, quando chegar lá, eu vou estar informando a vocês, viu, Carlos? Estradas da região de Jalapão não são asfaltados para estimular o turismo de aventura? É falta de vergonha na cara, Ilmar, não tem essa não. Isso é falta de vergonha. Fala em turismo de aventura e você tem muita gente lá precisando de sair de lá por motivo de saúde e acaba vindo a óbito na estrada porque o Estado não faz asfalto. Agora que deveria o Estado se preocupar e desenvolver um projeto para a região, deveria. Abraço, professor Damião. Fique com Deus, viu? Arte Miniaturas da Polícia. Muito obrigado. Deixa eu ver, prof. Tocantins não está no edital do TJ. Rapaz, isso aí é uma pergunta que eu faço, viu, Raquel? Desvalorizando quem é daqui, desfavorecendo quem é daqui. Entendeu? Eu penso que o TJ deveria rever o seu edital e promover a inclusão. Vamos ver se a gente consegue convencê-los disso. Gemerson, um abraço. Melhor, inteligente demais. Agradecemos o seu apoio pela retificação. Valeu, Adam. Obrigado, Amandinha. Bom, vamos falar agora de outro assunto, tá? Falamos um pouco do Rio Tocantins, falamos um pouco do relevo, falamos um pouco do Rio Araguaia. Lembrando a vocês que sobre o Rio Tocantins é importante que vocês saibam o nome de todas as usinas hidrelétricas no Rio Tocantins. Professor, eu tenho que saber de todas. Tem da usina de Tucuruí, lá no Rio Tocantins, estado do Pará. Usina de Estreito, Rio Tocantins, divina entre Tocantins e Maranhão, divisa. Tô subindo o rio aqui, tá? Vou tentar pegar o nosso mapa aqui. Aqui eu tenho no Rio Tocantins, porém estado do Pará, Tucuruí, aí vem subindo o rio. Aqui eu tenho a usina de Estreito, fica na divisa de Tocantins com Maranhão. Aqui eu passo a ter a usina de Luiz Eduardo Magalhães, também chamada de usina de Lajeado. Aí desce mais um pouquinho, vai para o sul do estado, tem a usina de Peixe Angical no município de Peixe, depois a usina de São Salvador no município de São Salvador, depois já em Goiás a usina de Canabrava e a usina de Serra da Mesa. São 7 hidrelétricas no Rio Tocantins. Das 7, 4 localizadas em território tocantinense. Ok? Boa noite, professor Dani. Show de bola. Isso para qual concurso serve? Teoricamente para todos os concursos estaduais, tá? Viu, Bia? Estaduais e municipais também. Boa noite, Elzar Mundes. Linda, linda, linda. Minha querida princesa Elzinha. Fica futucando aí o Instagram dela não, porque é privado, viu? Quem manda aqui em casa sou eu, rapaz. Falei privado, não deixa ninguém ficar olhando. Ó, tá vendo aí? Quem é que manda? Jurando eu. Vamos lá. Lembra os nomes dela aí? Cida, lembra os nomes. Vou relembrar, tá? Usina de Itaipu, usina de Tucuruí, usina de Estreito, usina Luiz Eduardo Magalhães, usina Peixe Angical, usina de São Salvador, usina de Canabrava e usina de Serra da Mesa. São 7 hidrelétricas no Rio Tocantins. Professor, qual dessas hidrelétricas é a maior em geração de energia? Sem comparação, usina de Tucuruí. São mais de 8.300 megawatts gerados pela usina de Tucuruí. Mais de 8.300 megawatts. Professor, faz um comparativo para mim entre a usina de Tucuruí e a usina que fica aqui pertinho de Palmas, a usina de Lajeado, que o nome oficial é Luiz Eduardo Magalhães. Qual o comparativo? Geração de energia. Tucuruí gera 9 vezes... Sem áudio? Tá sem áudio aí? Para todos vocês? Além de estar dizendo aqui que está sem áudio?
Tem áudio ou não tem? Comenta aí, por favor. Aqui tá com áudio, ok. Não tem áudio. Ah, só pro Alênio. Tô vendo não, aí eu fiquei até na dúvida. Ok, Alênio, arruma aí o teu, viu? Tá funcionando. Meninos, voltando. Onde é que eu tava mesmo? Até perdi o raciocínio. Me lembra aí. Depois que eu falei que quem manda aqui em casa sou eu, que o Instagram da minha esposa é privado, porque quem manda sou eu. Depois dessa parte, quando terminar essa aula, eu vou responder aqui, mas está valendo. Qual foi o assunto que eu estava trabalhando com vocês? Sim, fazendo um comparativo entre a geração de energia da usina de Tucuruí e a usina de Luiz Eduardo. A Tucuruí gera 9 vezes mais energia que Luiz Eduardo Magalhães, que é a usina de Lajeado. 9 vezes a diferença. Professor, você quer dizer então que nós temos no Rio Tocantins um volume de energia gerado muito superior à necessidade do Estado? Exatamente. Só a usina de Lajeado gera mais energia do que o Tocantins consome. Só a usina de Lajeado. Professor, então por que a nossa energia é tão cara? Normalmente me perguntam isso. Por quê? Meninos, o motivo é bem simples. Nós temos 1.600.000 habitantes, distribuídos por uma área de 277 mil quilômetros quadrados. Pouco mais de 277 mil. 277,7 mil quilômetros quadrados. Sabe o que isso quer dizer? Que a cidade de Goiânia tem cerca de 1,5 milhão de habitantes numa cidade, no espaço de uma cidade. O Tocantins tem pouco mais de 1,5 milhão espalhados por 277 mil quilômetros quadrados. Então, o custo de distribuição e manutenção da rede de energia é muito maior aqui do que lá para a população de Goiânia. Esse é um dos fatores que, teoricamente, faz com que a nossa energia seja mais cara. Outros fatores são, é claro, em relação aos impostos cobrados, que se sobressaem a margem de lucro da empresa, que também não é pequena. Entenderam aí? Ok. Professor, mas não deveria ser barato, já que produzimos? Meninos, raciocina comigo. A usina hidrelétrica, ela não é do estado do Tocantins. Ela não é pertencente à nossa população. São empresas privadas que exploram determinada riqueza mineral dentro do nosso estado. É isso que acontece. Professor, mas eu já ouvi uma expressão que eles chamam de royalties. O que são royalties? Vou explicar para vocês. O Helder Júnior está perguntando, a usina de Tucuruí é a maior usina hidrelétrica 100% brasileira? Hoje a usina de Belo Monte supera a Tucuruí, tá? Como a maior 100% brasileira. Mas durante muito tempo Tucuruí assim permaneceu. Deixa eu só colocar um recado aqui para vocês. Apostilas grátis, Geografia e História do Tocantins. Quer receber a apostila grátis? Manda um WhatsApp para esse número aqui, ó, 8485-7576. Tá vendo aí, apostilas grátis? É só mandar um WhatsApp para esse número que vocês vão receber a apostila gratuita. Ok? Professor, em relação... Um momentinho, Raquel. Em relação... Guarda de Proteção, Guarda Metropolitana, vem aí, vem. A Guarda Metropolitana está chegando, viu, Wallace? Em relação a quem não tem apostila, manda um WhatsApp para você receber a apostila de Geografia e História do Tocantins gratuitamente. Em relação a você que não está seguindo, mas está assistindo essa live, por favor, siga no Instagram. A você que já está seguindo, vai marcando os colegas aí, orientando para quem vai fazer vestibular ou quem vai fazer concurso público, segue no Instagram. Cola que é sucesso. Vamos estudar para os concursos, ok? Eu já tenho a minha apostila, bacana demais, viu, Irene? E eu sempre que estou atualizando, estou colocando versão mais atualizada por lá, tá? NASA, seja bem-vinda. Meninos, compreenderam aí em relação ao porquê da nossa energia ser cara? Professor, justifica nessa proporção? Não. Mas eu ia comentando com vocês sobre uma palavrinha que cai em prova também, falando em royalties. Professor, o que são royalties? Olha, royalties, R-O-Y-A-L-T-I-E-S. Royalties. Vou até escrever aqui a palavra royalties para que vocês entendam, porque não é uma palavra do nosso cotidiano. Ok, estão vendo a palavra aí? Royalties. Professor, o que significa royalties? Para que você entenda o que é isso,
toda exploração mineral, como ocorre com as usinas hidrelétricas aqui no nosso estado, toda exploração mineral, seja de ouro, diamante, petróleo, calcário, minério de ferro ou energia elétrica, toda exploração econômica da natureza tem que pagar um percentual do lucro ao poder público. Esse percentual do lucro obtido da empresa paga-se aos municípios impactados, paga-se ao governo do estado e paga-se ao governo federal. Caberia ao governo do Tocantins, se houvesse esse interesse, dificilmente algum governador vai tê-lo, caberia ao governo pegar os royalties que recebe e falar assim, não, vou compensar a população da usina hidrelétrica, né? Vou compensar a população do impacto ambiental que está sendo gerado, vou compensar essa população tocantinense com energia mais barata. Como? O governo do estado vai passar a custear um pouco do valor pago pela população com os royalties que recebe da produção de energia. Professor, ele poderia fazê-lo? Poderia. Agora, ele tem interesse em fazê-lo? É outra história. Entenderam o que significa os royalties? Um percentual do lucro obtido pelas empresas, pela exploração de nossa riqueza natural, é pago aos governos municipais, estaduais e federal, certo? Como compensação pela extração de nossa riqueza. Ok? O Helder está, só mais uma dúvida, responsável pela usina é obrigado a pagar imposto para as duas cidades que o rio divide ou tem uma legislação quanto a isso? O Helder, o que compete aí são os royalties. Os royalties pagam os municípios diretamente impactados, conforme o impacto maior ou menor a proporção. Entendeu aí? Que seria o que você está mencionando como se fosse o imposto. Tá? Isamuiqueda, Ponte Alta e Mãe do Carmo. Exemplo, Isamuiqueda é a usina hidrelétrica com 32 megawatts que fica entre a metrópole de Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins, localizado no Rio das Balsas. Ali também vai ter que pagar royalties para os municípios diretamente impactados. Ok? Deixa eu ver. Tranquilo. Acho que respondeu aí. Ó, Raquel, uso suas apostilas para estudar. Muito bacana, viu, Raquel? Meninos, vou falar um pouco sobre a unidade de conservação que a Raquel menciona aqui. As unidades de conservação, nós temos algumas delas no estado do Tocantins, tá? Das que existem no estado, as que mais caem, Jalapão, Cantão, são as que mais são abordadas. Mas antes, deixa eu perguntar para vocês, se na prova cai um texto falando de um sítio arqueológico de árvores fossilizadas no estado do Tocantins, e perguntando em que município se encontra, vocês sabem responder? Em que município em território tocantinense se encontra um sítio arqueológico de árvores fossilizadas? Ó, Cleibson, parabéns pela aula de hoje, empenho no aumento do número de aprovados na PMTO. Ô, Cleibson, espero que nós tenhamos êxito, meu amigo. E aí, responde para mim, em que município? Filadélfia, Janaína Cardoso Lira está falando, exatamente, Janaína, Bielândia, né, lá em Filadélfia. Professor, isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Professor, mas você falou do Cantão, a gente ouve muito falar no Jalapão e queremos, fica em Bielândia, Bielândia pertence ao município de Filadélfia, viu, Lucília Rufo. O que nós temos? Bielândia não é município, tá? O município é Filadélfia. Boa noite, Nilva, seja bem-vinda. Em relação ao Cantão e em relação ao Jalapão. Professor, são os dois principais parques estaduais que nós temos, que são parques estaduais, são unidades de conservação, exatamente. Um localizado no extremo leste e outro localizado do lado oeste. Aqui fica o Jalapão, aqui fica a região do Cantão. Jalapão, Cantão. Professor, o Jalapão, quando se fala em Jalapão, eu já penso dunas, Capim Dourado, comunidades quilombolas, que são 44 comunidades quilombolas reconhecidas hoje no estado de Tocantins, comunidades quilombolas formadas por remanescentes de quilombos, descendentes, certo? Professor, então lá eu tenho comunidades quilombolas no Jalapão, eu tenho dunas, eu tenho fervedouros, eu tenho capim dourado, eu tenho cachoeiras diversas na região, exato, isso é Jalapão. Professor, e o Cantão é a mesma coisa? Não, Cantão não tem nada a ver com isso. Camila Barbosa, boa noite, seja bem-vinda. O Cantão associa comigo o Cantão ao Pantanal Mato Grossense. Professor, o que você quer dizer com isso? Professor, uma frase motivacional para quem está desmotivada. Olha, meu Deus do céu, depois de toda tempestade vem a calmaria.
Fica tranquila, porque vai passar e você vai se dar bem, Camila, vai se dar muito bem. Continua acreditando, continua se dedicando, viu? Desanima não, porque ninguém merece te fazer desanimar. Todo mundo, para chegar onde chegou, ele passou por desânimos, ele prosseguiu e ele alcançou. E vai acontecer contigo. Mas vamos voltar ao cantão agora. No finalzinho eu tento motivar mais. Meninos, quando se fala do cantão, é Pantanal Mato Grossense. Professor, como assim Pantanal Mato Grossense? Raciocina comigo. Quando se fala em Pantanal, o que vem à sua mente? A sua mente vem área alagada. O cantão é isso. A sua mente vem Jacaré, Tuiuiu, Viado Campeiro. O cantão é isso. Na sua mente vem dezenas de lagos, lagoas, ilhas. O cantão é isso. Vem pesca. No cantão é isso. Professor, mas você quer dizer então que o cantão é semelhante ao Pantanal Mato Grossense? É exatamente isso. A diferença é que o Pantanal é uma proporção muito maior. E no Pantanal você tem uma estrutura para o turismo ecológico muito mais acentuada do que a região do cantão. Tá entendendo aí? Professor, então quando se fala em cantão não tem nada a ver com cachoeira. Não tem nada a ver com dunas, de forma alguma. Fervedor, muito menos. Cantão é semelhante ao Pantanal Mato Grossense. Mas quando eu falo de cantão, eu não posso deixar de falar que o cantão é um ecótono, e isso cai na prova. Professor, o que quer dizer ecótono? Escreve aí para mim, professor, por favor. Ecótono. Vou escrever agora. Ecótono, que é a mesma coisa que igual faixa de transição. Olha aí, meninos. E eu acabei perdendo o telefone. Eu coloquei ecótono aqui e perdi meu telefone que eu tinha lançado para vocês. Mas tudo bem. Ecótono é a mesma coisa que faixa de transição. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu estou falando para vocês apostilas grátis. Um momentinho, estou colocando o telefone aqui de novo. 3984857576. Opa. Pronto. Ok. Ecótono é a mesma coisa que faixa de transição. Caiu a transmissão aí, o Paulo está falando. Caiu também, Edmilson? Não, acho que voltou. Sabe por que fala de ecótono, faixa de transição? Porque ecótono é encontro de vegetação do cerrado, vegetação pantaneira e floresta amazônica. Como assim, professor, vegetação pantaneira? Fala vegetação pantaneira em alusão à vegetação que fica alagada no período de chuva, pantaneira, semelhante ao Pantanal. Fala-se de cerrado porque o cerrado é 87% do estado de Tocantins. Fala-se de floresta amazônica porque 10% do Tocantins é floresta amazônica, e a floresta amazônica ela fica aqui, no Vale do Rio Araguaia, divisa com o Pará. Então, como o cantão fica aqui, no cantão eu tenho encontro da floresta amazônica que fica ao norte, eu tenho encontro do cerrado e tenho encontro da vegetação pantaneira, que fica alagada no período de maior intensidade de chuva. Entendeu aí? Quando eu falo de encontro de biomas, cerrado, vegetação pantaneira, floresta amazônica, eu estou falando do cantão. Entendeu? Quando falo de região de maior biodiversidade do Tocantins, estou me referindo ao cantão, porque se tem encontro de ecossistemas diferentes, apresenta maior biodiversidade. Tudo bem? Agora vamos fazer a seguinte relação. Professor, qual é mesmo o clima do Tocantins? Tropical semi-úmido, com verão chuvoso e inverno seco. A nossa chuva concentra no verão e o inverno é seco. O verão é de dezembro a março, é a época que mais chove. E o inverno é de junho a setembro, a época que menos chove. Então, nosso clima é tropical com verão chuvoso e inverno seco. Adivinha qual é o clima do Pantanal Mato Grossense? Tropical, com verão chuvoso e inverno seco. E daí, professor? E daí que a mesma época que chove no Pantanal e alaga é a mesma época que chove aqui no Tocantins e alaga na região do Cantão. Está entendendo que as características semelhantes, com clima semelhante, com período chuvoso semelhante e a mais ou menos a mesma quantidade de chuva, ok? Lucimara, obrigado, muito obrigado.
Deixa eu ver, alguém tinha feito outra pergunta aqui. Quem está aqui como aluno, tenho a dizer que o professor Júnior, apesar de deputado, ele não deixou de ser professor. Fomos colegas em alguns cursos preparatórios de concurso e ele continua com... Oh, meu Deus do céu. Muito obrigado, Lucimara. Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Gratidão, gratidão. Deixa eu ver, tinha alguém, o Ivanildo está falando, professor, mais uma pergunta. O solo do Jalapão é construído de areia e areia de cor branca, mas as areias das dunas possuem a tonalidade alaranjada. Por que isso acontece? Meninos, porque a areia da região do solo é proveniente da decomposição de um tipo de rocha. A areia das dunas é proveniente da decomposição da Serra do Espírito Santo. Entendeu aí por que a coloração é diferente? A origem da areia do solo e da areia das dunas é diferente. Por isso, a coloração é de forma diferente. Vanilton, eu não sei aqui porque eu não estou olhando a foto direitinho, para saber. Você é guia turístico lá do Jalapão? Está escrito aí Vanilton Jalapão. Se for, já vou pegar um desconto aqui contigo, hein? Quero nem saber. Ok, meninos? A Vitória Ayla está falando aí, professor, por erosão, exatamente, erosão eólica provocada pelo vento que provoca a existência das dunas lá do Jalapão, ok? É até um termo equivocado quando fala assim, o deserto do Jalapão. Gente, aquilo ali não é deserto não, pelo amor de Deus, mas tem muita gente que usa essa expressão, deserto do Jalapão. É equívoco, quando fala deserto é área sem vida, Jalapão tem vida, não tem nada a ver com deserto, tá? Só tem a presença das dunas. Prof, só tem esses dois, Cantão e Jalapão? Não, de forma alguma, Raquel. Raquel, nós temos as APAs, áreas de proteção ou preservação ambiental, são também unidades de conservação. Professor, e onde é que nós temos APAs no Tocantins? Sabe a serra que está aqui do lado de Palmas, Serra do Lajeado, também chamada de Serra do Carmo? Existe a APA da Serra do Lajeado. Sabe a serra lá de Paraíso Tocantins, Serra do Estrondo? Existe a APA da Serra do Estrondo. Sabe o lago formado pela usina de Estreito, o lago da usina de Lajeado, o lago da usina de Peixe Angical, o lago da usina de São Salvador? Toda a região que contorna o lago é uma APA. A APA do lago da Serra, a APA do lago da usina de Lajeado, a APA do lago da usina de Estreito, a APA do lago da usina de São Salvador, a APA do lago da usina de Peixe Angical. Tá entendendo? Nós temos algumas APAs, áreas de preservação ambiental no Tocantins. Nós temos alguns parques estaduais no Tocantins. Nós temos na divisa do Tocantins com a Bahia a estação ecológica, certo? Localizada naquela região da Serra Geral. E ali existe uma estação ecológica. Então nós temos algumas unidades de conservação no estado. Eu falo em especial do Parque Estadual do Jalapão e do Parque Estadual do Cantão porque eles caem com maior intensidade. Ok? O Igor Leite, boa noite, deputado professor Jungel. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Raquel Miranda, top demais, professor. Obrigado, viu? Na Ilha do Bananal tem um Parque Nacional. Pablo Messias está falando uma coisa que já caiu em prova de concurso. Professor, o quê? A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. A Ilha do Bananal tem dois parques, o Parque Indígena do Araguaia e o Parque Nacional do Araguaia. O Parque Indígena é a área da reserva indígena, pega a maior parte da ilha. Centro-sul da ilha é o Parque Indígena do Araguaia, que é a reserva Carajá e Javaiá, ali dentro. E a parte norte da ilha é o Parque Nacional do Araguaia. Agora, Pablo, já foi mencionado no estado do Tocantins, em questão de prova, sobre dois parques estaduais. Um é o Parque Nacional do Araguaia, que envolve a parte norte da Ilha do Bananal, dentro da ilha, no norte da ilha, e o outro é o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Professor, onde fica esse Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba? O Rio Parnaíba não fica ali na divisa do Maranhão com o Piauí? Fica, mas ele nasce na região que pega a divisa com o estado do Tocantins, aqui na região do Jalapão. Isso quer dizer o que, professor? Eu estou afirmando a vocês que as nascentes do Parnaíba pega tanto aqui o estado do Piauí, como também pega o estado do Tocantins, na região do Jalapão. Então, essa região que envolve o Parque Nacional não se limita a território tocantinense. Mas eu tenho também um pedacinho do Tocantins, que é o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, e o Parque Nacional do Araguaia, que fica aqui na parte norte da Ilha do Bananal. Aqui na parte norte da ilha é o Parque Nacional do Araguaia. Ok? Muito boa pergunta aí, viu, Pablo? Deixa eu ver aqui. Pega carona com o Cordeiro, ele não sai de lá. Rapaz, pior que não sai mesmo não. Eu estive lá no Jalapão, acho que
A última vez foi em dezembro, ia ter uma audiência pública, topei com o Cordeiro lá. Show de bola. A Valdiana Jungel é um eterno professor que nos inspira a sonhar e lutar e nunca desistir, Valdiana, e não devemos desistir, não merecemos, não podemos desistir. Ivanildo, sim, eu sou guia e os turistas me perguntam muito sobre essa diferença, mas é exatamente por isso. Lembrando a você, eu não sei se você já comenta isso com os turistas, mas a região ali do Jalapão, aquele solo do Jalapão que eles falam, tudo aquilo ali já foi submerso por água, tá? Professor, o mar vai virar, como é que é? Sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Na realidade, essa região do Jalapão já foi submersa, tudo ali já foi debaixo d'água. Professor, mas isso aí é teoria, é lorota ou é verdade? É verdade. Já tivemos pesquisas ali na região, no município de Ponte Alta, e foram encontrados restos fósseis de espécies marinhas na região do Jalapão, município de Ponte Alta do Tocantins. Aquilo ali já foi sim submerso. Entendeu aí? Só para complementar, não sei se você já tinha conhecimento e já comentava isso com os turistas. E eles sempre gostam de saber de curiosidades, né? Sobre a região. Mas muito bacana, viu, Ivanildo? Parabéns pelo trabalho. Temos a APA do Jalapão também, sim. Suas aulas me ajudaram a ser aluno soldado hoje. Obrigado, professor. Meu amigo, STD Áureo. Áureo, não quero nem saber, meu amigo. Chama pro churrasco. Passou, tomou posse, chama pro churrasco. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Natália, obrigado, Natália, por estar seguindo. Se você não está seguindo ainda, por favor, siga no Instagram. É importante que vocês estejam seguindo e mais ainda que vocês convidem os amigos para que possam seguir também e acompanhar as nossas lives toda terça-feira às 22 horas aqui pelo Instagram. No YouTube, para quem não tem Instagram, no dia seguinte, na quarta-feira, eu pego essas lives, ficam salvas no Instagram e eu reposto elas no canal do YouTube, tá? Germina Santana, professor, gratidão por suas aulas, estava fazendo as questões e lembrando das lives. Germina, muito bacana. Vinícius Jacundá, manda para mim aí. Manda o WhatsApp para mim para receber a apostila gratuita, tá? Lucília Rufo, seu coração é de um professor nato. Obrigada pela sua dedicação. Eu que agradeço, Lucília. Meninos, deixa eu ver se tem mais uma dúvida. O Elmar Júnior. Professor, mudando de assunto, as eleições deste ano, depois de tantas dificuldades que passamos, serão mais limpas e conscientes? Elmar, não na proporção que desejamos, não na proporção que gostaríamos, mas a cada eleição eu acredito que está tendo um percentual um pouquinho maior de eleitores que estão mais preocupados, que estão fiscalizando, que estão pesquisando sobre seus candidatos para escolher o que acreditam ser o melhor para o nosso estado e para o nosso país. Não é nem na velocidade, nem na proporção que nós gostaríamos. Está longe ainda de chegar no estágio que gostaríamos e merecemos, mas está ocorrendo um pouquinho a cada tempo. O Maurício dizendo, cheguei. Seja bem-vindo, Maurício. Já está atrasado, exatamente, mas é muito bom que você tenha vindo. Lucimara estava falando. Lucimara, você perguntou sobre as progressões, né? Replica para mim aí a pergunta, por favor, para eu responder para ti. Valdirene está seguindo, seja bem-vindo. Você que não está seguindo ainda, por favor, siga no Instagram. Segue, marca os coleguinhas, manda seguir também. Sobre as progressões, tá? Lucimara, deixa eu explicar para ti o seguinte. As progressões estão acumuladas, isso aí todo mundo sabe. E dos mais diversos dos mais diversos servidores do Estado, isso aí todo mundo também já sabe. O que o governo pensa hoje? Ele avalia o seguinte: se está acumulado, e eu for tentar resolver de todo mundo em um curto espaço de tempo, o recurso do Estado não vai sobrar R$1 para fazer investimento. Quando fala investimento recuperar estrada, quando fala investimento comprar insumos para hospitais, fazer com que as cirurgias ocorram nos hospitais, comprar material para trabalho dos mais diversos servidores. Então, o que compete ao gestor? Professor, então ele não vai fazer nada nunca? Não, não é isso. Ele tem que fazer um planejamento onde vai tentar, ao longo dos anos, promover o pagamento das progressões que estão acumuladas. Não podemos cobrar de um gestor, e eu não sou governista, tá? Mas não podemos cobrar de um gestor que entra agora, para que ele, no intervalo de 1 ano, por ser ano eleitoral, ou de 4 anos, que ele faça a solução de 100% de tudo que está acumulado. Mas que ele deveria ter essa preocupação também e promover uma proposta
financeira, fazer um estudo, um planejamento para que ocorra a quitação ou comece a promover um pagamento do que está acumulado, isso com certeza deveria ser feito. Obrigado, Vinícius. Raquel está falando das comunidades quilombolas. Vivem isolados? Não, Raquel, não necessariamente. Eu já estive em algumas comunidades quilombolas, inclusive as comunidades quilombolas ali na região do Jalapão. Você tem comunidades quilombolas que recebem turistas. Ali a comunidade quilombola do Prata, a comunidade quilombola de Mumbuca, principalmente. Lá na comunidade quilombola de Mumbuca, em Mateiros, foi onde se originou o artesanato do capim dourado, certo? E ali é uma rota de turismo onde a maioria dos guias turísticos, o Ivanilton está aí para não me deixar mentir, eles passam na comunidade quilombola de Mumbuca, tem uma casinha lá do artesanato, certo? Param lá para que os turistas possam conhecer a comunidade, conhecer onde se originou o artesanato capim dourado e, se tiver interesse, comprar o artesanato capim dourado lá na fonte, que é em Mateiros. Não necessariamente vai ser mais barato, mas você vai ter o artesanato onde ele se originou, certo? Em relação às comunidades, nós temos 44 comunidades quilombolas no estado, e dessas comunidades, grande parte delas está localizada na região do quadrante sudeste do Tocantins. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? Se eu cortar o estado do Tocantins em 4 partes, assim ó, essa região aqui é onde se concentra a maior parte das comunidades quilombolas. Professor, por que na região sudeste do Tocantins? Porque a comunidade quilombola ela é formada principalmente ela é formada, a comunidade quilombola Rio Novo também, ela é formada principalmente de descendentes de escravos. E os escravos vieram para o antigo norte goiano, hoje Tocantins, fazer o quê? Trabalhar nas minas do ouro. E onde é que nós tivemos exploração do ouro no antigo norte goiano, hoje Tocantins? Na região sudeste. O ciclo da mineração do ouro, ele se intensificou, foi aqui nessa região. Se aqui estava a mineração do ouro, aqui estavam os escravos. Se aqui estavam os escravos, aqui se formaram as comunidades quilombolas. Professor, mas eu tenho comunidade quilombola no norte do estado? Tenho. Porque após a decadência da mineração, no fim do século XVIII, o que aconteceu? Fazendeiros levaram os escravos de sua propriedade para fazendas em outras regiões, fazendo com que nós tivéssemos também comunidade quilombola hoje existente na região mais ao norte do Tocantins. Porém, boa parte delas localizadas ainda no sudeste. E não necessariamente vivem isoladamente. Depende do seu contexto de isolado, tá? Eu tenho comunidades quilombolas que têm contato constante com a comunidade não quilombola, inclusive morando dentro dos centros urbanos, como eu também algumas cujo contato já é mais limitado. Ok, deixa eu ver aqui, mas não isolado, 100% isolado. Elielson, as aulas do professor ajudam muito a nós que somos guias de turismo do estado. Ô, Elielson, show de bola, viu? Eu fico muito feliz. Obrigado e não nós, eu não entendi, Lucimar, aí. Você falou, não nos esqueça, servidores, expectativa de direito. Sim, com certeza, vocês têm um direito que necessita ser equiparado por parte do Estado. O Estado tem que fazer. Quando você entra no cargo de gestão, no caso do governador do Estado, ele entra para gerir e ele tem que ter capacidade de gestão, tem que fazer. Foi eleito para isso. Ele tem que saber para que foi eleito, quais são as suas atribuições e tem que fazer acontecer. É claro, tudo no ponto de equilíbrio. Eu sou da comunidade quilombola Lagoa Azul, de Ponte Alta do Tocantins. Ô, Lucília, muito bacana. Lucília, pois quando eu estiver por aí, eu quero visitá-la na comunidade, viu? Muito bom, muito bacana. Gleice Vasco, boa noite, obrigado. Calunga do Mimoso em Arraias, a comunidade Calunga é uma das mais antigas que nós temos, mais antigas, uma das primeiras reconhecidas no estado. Boa noite, deputado. Estamos acompanhando de Paraíso do Tocantins. Muito bacana. Meus avós foram pioneiros em Paraíso. Foram para aí, acho que em 63. Ivanilton, professor, quando você vier ao Jalapão, eu gostaria de ser o seu condutor turístico para me indicar o caminho e você me explicar os fenômenos naturais e as questões geológicas e geográficas da região. Rapaz, eu acho engraçado, Ivanilton, que quando eu viajo com minha esposa,
normalmente a gente viaja de carro, ela fica falando, e aí? E essa vegetação? E esse solo? E esse relevo? O quê? Como assim? Por quê? E a chuva ocorre nessa época? Por que não ocorre? Por que a vegetação está nessa coloração? Por que a vegetação cresce mais ou menos nessa região? Rapaz, é pergunta atrás de pergunta. Mas eu acho muito bacana. Na realidade, é uma troca de conhecimento que eu passaria a ter com vocês. Só que quando eu vou para o Jalapão, eu normalmente vou com veículo próprio. Eu acabo não indo com guia. Já fui com guia porque tinha amigos que queriam ir. Eu indiquei um guia para poder conduzi-los e eu fui atrás acompanhando, entendeu? Aproveitei para visitar também. Mas a primeira vez que fui ao Jalapão eu fui de moto. Uma Bros 125 cilindradas, foi em 2003. Eu queria ir para o Jalapão, muita gente falava, eu queria ir e não tinha condição. Tinha uma moto, falei, rapaz, eu tô indo. Falei com meu irmão, ele quis ir, meu primo, outro primo, quando foi ver já tinha 5 motos indo para o Jalapão. Mas depois eu fui no Fiesta Sedan. Tem esse mito das pessoas falarem assim, professor, o Jalapão só vai carro traçado. Gente, para com isso. Não é só carro traçado. Mas é claro, o carro traçado chega com mais facilidade em todos os pontos. Carro que não é traçado, é claro que depende também do condutor, da experiência do condutor, para andar em estrada de chão, e o trecho da estrada, como é que vai estar. Mas carro que não é traçado só não é o meio de transporte mais adequado. Que aí num carro pequeno vai de Uno, aquele Uno antigo, que ele também transita ali com certa tranquilidade. Natividade Arraias, boa noite. Valdirene, professor Júnior, onde posso comprar seu livro impresso? Valdirene, manda o WhatsApp que eu mando a apostila gratuito para você. Agora, tem um livro de um amigo meu, professor Júnior Batista, que você encontra ele, acho que na JEP Livraria. Completo demais o livro, que envolve tanto a parte de geografia como a parte de história, tá? Carlos, as programações deveriam ser pagas com lote, já que o Estado não tem condição de pagar. Tem que verificar a legislação existente em relação a isso. Não tem como se pagar com lote, porque você não vai dar um lote para um servidor, quantos lotes tem para quantos servidores no Estado. Então não é bem assim. O Estado tem que se programar financeiramente para promover a quitação do que está de progressões atrasadas, mas pagamento com lote, nem sei se a legislação permite esse tipo de negociação, tá, Carlos? Eu não sei, ausência de conhecimento de minha parte mesmo. Professor Marcos Rabelo, seja bem-vindo. Eliane Tavares, boa noite. Kelly Vieira, obrigado, professor, pela aula. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém. Já está abençoando e que assim permaneça na minha e na sua. Professor, propõe um projeto normatizando os conhecimentos básicos com concursos estaduais. Já tinha apresentado um projeto, mas como eu não sou do grupo do governo, né, na época, em 2019 ainda, eles arquivaram. Hoje eu estava conversando para a gente colocar novamente isso em pauta, porque não existe justificativa para arquivamento. Obrigatoriedade de cobrança de Geografia e História de Tocantins nos concursos regionais para valorizar aqueles que são tocantinenses ou que moram aqui no estado de Tocantins. Fui de moto também, era uma Bros. A beleza do lugar compensou as 3 quedas que levei. Você levou menos queda que eu, viu? Porque eu levei 5 quedas quando eu fui para lá de moto. Queria a apostila também. Vanúzia, eu não encaminho para os WhatsApps que mando aqui, porque quando eu desligo a live, apaga todos os comentários. Mas meu WhatsApp está aí embaixo fixado. Manda o WhatsApp para mim que eu te encaminho agora mesmo a apostila, tá bom? Rafael Braz, boa noite, deputado Junigel. Obrigado por mais uma vez apoiar os candidatos da Polícia Penal na Assembleia Legislativa. Disponha, meu amigo, o que é direito de vocês tem que ser mantido. Agora, já finalizou o nosso horário de aula, vou só fazer um comentário com vocês. Novamente, todo fim de aula eu faço comentários semelhantes a vocês. Eu me deparo há 99 para cá, rapaz, 23 anos talvez de sala de aula que eu já tenha, 23 anos. E me deparo com alunos ao longo dos 23 anos dos mais diversos tipos. Eu vou pontuar para você alguns desses alunos e vocês vão perceber que talvez se encaixe na situação de um de vocês, tá? Eu já tive aluno que começou a estudar, não passou e desistiu. Eu já tive aluno que começou a estudar, não passou, continuou estudando, não passou, continuou estudando e desistiu mais adiante. Sabe o que acontece? Quando você começa a estudar, você se aproxima da vaga. Quanto mais tempo você fica estudando e não ingressa, mais próximo da vaga provavelmente você está. E quanto mais perto da vaga você está, maior a chance de você desistir. Que desanima. É o que alguém aqui havia comentado mais cedo. Estou desanimado. Não desanime. Você entrou no rabo, desculpa a expressão, mas no rabo de uma fila.
Imagine você tentando ir para o show do Gustavo Lima, teoricamente ninguém fura fila, e você está ali numa fila que já tem 2 quilômetros e você fala, rapaz, já estou começando a escutar o início do show, estou aqui no rabo dessa fila, o que eu faço? Alternativa A, vira as costas e vai embora, você não vai assistir o show. Alternativa B, fica no rabo da fila que uma hora chega a sua vez. Pode demorar. E a alternativa C, que eu prefiro, vai lá e fura a fila. Oi, professor, mas você está me incentivando a furar a fila? Exatamente. Sabe quando é que você fura fila no ingresso num curso? Quando você estuda e se dedica mais do que o seu concorrente. Hoje ele pode até estar sabendo mais que você, mas se a sua dedicação for maior que a dele, você vai superar ele na fila e você vai sair lá na frente. Entendeu o que você tem que fazer? É se dedicar e estudar até passar. Professor, eu tenho que passar no concurso da Polícia Militar do Tocantins. Não, você não tem que passar no concurso da PMTO, você tem que passar no concurso. Pode ser PMTO, pode ser Polícia Civil, pode ser Guarda Metropolitana, pode ser TJ, pode ser Assembleia, pode ser Ministério Público, mas você tem que passar no concurso. É esse o pensamento que você tem que ter, que você vai ingressar no concurso público, e vai ingressar. Professor, você tem certeza? Será que eu tenho chance? De onde eu saí, da cidade de onde eu vim, o meu nível de escolaridade, não sei se permite. Gente, coloca uma coisa na sua mente. Lá em casa, falo isso e repito todas as lives. Nós somos 7 filhos, 7 saídos de Monte do Carmo, nascidos em Porto Nacional. Meu irmão mais velho nasceu em Paraíso, porque meus avós estavam lá, a mamãe queria que nascesse perto da avó materna, né? Mas os sete saíram numa cidadezinha desse tamanho, Monte do Carmo, que na época devia ter talvez 4 mil, não sei se tinha 4 mil habitantes, quando nós nascemos. Nós saímos de Monte do Carmo, só ia nascer em Porto e voltava. De 7 que saíram de Monte do Carmo, meus pais não tinham faculdade, professores de criança. Sabe aquele professor magistério que não fez faculdade, mas fez o ensino médio de magistério? Era essa a profissão dos meus pais. De 7 filhos, os 7 fizeram faculdade, os 7 universidades federais, 6 são concursados. Sabe o que é a gente sair de uma vida lá nesse nível aqui embaixo e chegar lá em cima, muito acima do que nós sonhávamos para nós? Foi isso que aconteceu com a gente. E é isso que pode acontecer com cada um de vocês que está assistindo essa live agora. Então não desanima, a sua vida vai mudar, a sua vida já começou a mudar. Só o fato de você estar aqui, numa terça-feira à noite, segurando o seu tempo para tentar aprender um pouco mais, só isso já te colocou assim, cara, eu quero mudar de vida. E vai mudar de vida, já está mudando de vida. O seu pensamento começou a mudar, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Vai conseguir alcançar seu objetivo. Vou relatar para vocês uma cena que já me deparei uma série de vezes e aconteceu depois eu comentando com minha irmã e aconteceu a mesma coisa com ela, uma de minhas irmãs. Sabe o que é? Você, quando é criança, tinha vontade de muita coisa e seus pais não tinham condição de te ajudar ou comprar as coisas que você queria ter? Isso acontecia lá em casa como acontecia na casa, eu acredito que de muitos de vocês. Sabe o que é? Depois que eu comecei a trabalhar, que comecei a ter meu dinheiro, que entrava no supermercado, e parece que você entra e seu corpo vai te levando, você querendo, pensando em ir num lugar e o seu corpo te levando para outro. Sabe onde é que eu normalmente parava no supermercado? Na frente da gôndola de bolacha recheada. É isso aí, na frente da gôndola de bolacha recheada. Porque o sonho quando a gente era criança era comer bolacha recheada. Só que meus pais mal tinham dinheiro para manter 7 filhos, quanto mais ficar pensando na possibilidade de comprar bolacha recheada. Mas eu parava lá, hoje eu paro lá, pego a bolacha e falo assim, rapaz, se eu quiser levar, eu levo. Se eu quiser comprar um, eu posso. Se quiser comprar 12, eu posso. Se quiser comprar 5 bolachas recheadas, eu posso. Porque hoje eu posso pagar. Tá entendendo o que acontece? Como era a nossa vida e como mudou. Eu comentando isso em casa, e uma de minhas irmãs, que hoje é tenente-coronel da Polícia Militar, quando eu comentei isso, eu olhei para ela, o olho dela estava cheio de lágrimas. E eu perguntei assim, o que é que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para mim, já quase balbuciando, falou assim, Júnior, eu tenho a mesma sensação quando eu vou no supermercado. Tá entendendo aí a situação? Entenderam o que motiva, o que movimenta a gente? O que você está lutando agora não é por você, é por seus filhos, é pelas gerações que estão por vir, é por sua família, por todos aqueles que acreditam que você consegue, que você pode. Você não tem o direito de desistir. Você não deve e não tem o direito de desistir. Coloca isso na sua cabeça, porque vai dar certo. Entendeu aí? Deia, tudo bem? Eliene. Então,
Se não está seguindo, por favor, meu amigo professor Delei. Seja bem-vindo, Delei. Muito, muito bom você aqui. Então, meninos, façamos o seguinte. Quem não está seguindo, segue aí o Instagram. Professor Delei, que é nosso secretário de Educação, vereador de Paraíso do Tocantins, secretário de Educação, uma das melhores lideranças políticas do estado do Tocantins e luta pela mesma coisa que eu. Por educação de qualidade, por respeito, por transparência da coisa pública e por aquilo que acreditamos. Obrigado, Delei, pela presença, viu? Muito obrigado a cada um de vocês, meninos. Então não desista, Eliane, não desista, porque é de coração que estou aqui, é de coração que faço isso, é de coração, porque lá em casa, para nós chegarmos onde chegamos, muita gente estendeu a mão ao longo da nossa vida. E quando vocês puderem, estenda a mão para as pessoas ao seu redor para que possa fazer a diferença na vida de cada um. Tá bom? Beijos para vocês, meninos. Boa noite. Timóteo, Minas Gerais. Sigo o senhor desde o ano passado, CBMTO. Ô, João Carlos, seja bem-vindo, viu? Muito, muito bacana. E hoje tem um mineiro que está tomando posse. Conheci um mineirinho que está tomando posse aqui na PMTO. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Fique com Deus. Sucesso na vida de cada um de vocês. Tenham uma excelente semana. Na próxima terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui com vocês. Espero a presença de cada um de vocês. Manda o WhatsApp para mim solicitando material didático gratuito. Segue no Instagram e marca os colegas pedindo para seguirem também. Tá? Segue mesmo, não fica me enganando não. Segue, vai lá, dá uma seguidinha. Vai, segue. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado por estar seguindo, viu, Pedro? Valeu. Boa noite. Vai ver a próxima no YouTube próximo, tô aí. Segue lá no YouTube também, entra no meu canal do YouTube, que as aulas estão sendo postadas lá e vez ou outra eu ainda coloco aula ao vivo só pelo YouTube, não aqui pelo Instagram, tá? Semana abençoada para vocês. Obrigado, Gislene. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.